Muito bem, turminha. Então vamos lá, a aula de número 1 nesse terceiro trimestre, ou melhor, bimestre de 2020, né? Já estamos na segunda metade do ano e deste ano bem diferente, e nós estamos iniciando já o terceiro bimestre de 2020. Então vamos ver o que a gente vai estudar em história nesse bimestre, nesta primeira aula. O que será que vamos estudar? Vamos ver. O Brasil do século XIX, a Guerra do Paraguai. Então nós vamos estudar o Brasil do século XIX, a Guerra do Paraguai. É um assunto importante e vocês vão entender os motivos que levaram o Brasil, Paraguai e Argentina para essa guerra, bem como também aprender quais as interpretações, as diversas interpretações que temos. Vamos lá. Então, olha, as diferentes versões sobre a Guerra do Paraguai. Brasil do século XIX, o objetivo ou objeto de conhecimento, territórios e fronteiras, a Guerra do Paraguai. A habilidade da BNCC é a EF08-HI18, identificar as questões internas e externas sobre a atuação do Brasil na Guerra do Paraguai e discutir diferentes versões do conflito. Ok? É isso que nós vamos estudar nessa aula. E aí vocês podem observar uma imagem sobre a Batalha do Riachuelo, que foi uma das mais sangrentas batalhas desta guerra do Paraguai, né? Brasil, Paraguai e Argentina, que travaram essa guerra, e foi a Batalha do Riachuelo, foi uma das mais sangrentas. Depois você pode pesquisar se você tiver curiosidade de saber, porque não vai ser o foco dessa aula falar especificamente dessa batalha, mas você pode pesquisar lá e vai descobrir que foi uma das batalhas mais sangrentas da Guerra do Paraguai, ok? Muito bem, vamos lá. Guerra do Paraguai. A Guerra do Paraguai foi o maior conflito armado internacional ocorrido na América do Sul no século XIX. Rivalidade platinas e a formação de estados nacionais deflagraram o confronto, que destruiu a economia e a população paraguaias, e também chamada Guerra da Tríplice Aliança, Guerra de la Triple Alianza, na Argentina e Uruguai, e de Guerra Grande no Paraguai. A Guerra do Paraguai durou 6 anos. Teve seu início em dezembro de 1864 e só chegou ao fim no ano de 1870, com a morte de Francisco Solano Lopes em Cerro Corá. Esse é a figura aí do Francisco Solano Lopes, que foi um ditador do Paraguai, né? Ele assumiu o governo do Paraguai, transformou-se em um ditador e levou o Paraguai a essa guerra de 6 anos aí com Brasil e Argentina, que envolveu também o Uruguai. E por questões da Platina, né? A Platina é a região dos países da América do Sul, onde fica o Paraguai, o Uruguai, a Argentina, o Brasil, de certa forma também. Tá? Então a Guerra do Paraguai durou 6 anos, e entre esses 3 países, principalmente por conta desse cidadão aí, o senhor Francisco Solano Lopes, que resolveu peitar Brasil e Argentina para a conquista de novos territórios. Mas vamos ver isso mais à frente, ok? Vamos lá. Antes de nós entrarmos mais detalhadamente sobre a causa da Guerra do Paraguai, é muito importante vocês saberem como era o Paraguai antes da guerra. Isso é muito importante, porque vocês vão ficar surpresos. Hoje em dia, existe até uma conotação um tanto quanto pejorativa e discriminatória em relação ao Paraguai, né?
principalmente ali no sul do Brasil, mais especificamente no Paraná, e mais especificamente ainda na cidade de Foz do Iguaçu, existe a ponte, a chamada Ponte da Amizade, onde muitas pessoas vão para lá para fazer suas compras no Paraguai, porque os materiais do Paraguai são considerados mais baratos. E geralmente o que é produzido no Paraguai é considerado de baixa qualidade, embora você encontre produtos bons lá, né? Se você atravessar a Ponte da Amizade lá no Paraguai, você vai encontrar no Paraguai produtos bons. Mas geralmente há uma associação discriminatória, pejorativa, preconceituosa até, podemos dizer, com relação aos produtos vindos do Paraguai. É made in Paraguai, alguém fala isso, né, de um produto, uma jaqueta, um eletrônico, quando se fala que é do Paraguai, todo mundo fala em tom de pejorativo, né? Made in Paraguai, porque se associa que materiais do Paraguai são de baixa qualidade. E se associa que o custo de vida no Paraguai gera produtos de má qualidade. O Paraguai é um país que sofre hoje em dia, que não tem uma boa economia, não tem uma moeda forte. E o Brasil, por exemplo, supera muito mais. Mas o que é importante para a nossa aula de hoje é vocês entenderem como era o Paraguai antes da guerra. Tá? Ele não era assim, ele não era uma economia fraca. Vejamos aí. Antes da guerra, o Paraguai era uma potência econômica na América do Sul. Além disso, era um país independente das nações europeias. Para a Inglaterra, um exemplo que não deveria ser seguido pelos demais países latino-americanos, que eram totalmente dependentes do Império Inglês. Foi por isso que os ingleses ficaram ao lado dos países da Tríplice Aliança, emprestando dinheiro e oferecendo apoio militar. Era interessante para a Inglaterra enfraquecer e eliminar um exemplo de sucesso e independência na América Latina. Após esse conflito, o Paraguai nunca mais voltou a ser um país com um bom índice de desenvolvimento econômico, pelo contrário, passa atualmente por dificuldades políticas e econômicas. Então, o Paraguai, antes da guerra, é o que podemos chamar um país à vanguarda de outros países nesse período antes da guerra. O que é vanguarda? Estava na frente de outros países. Uma comparação muito esdrúxula, muito só para compararmos e entendermos a situação real do Paraguai antes da guerra, é o fato de dizer o seguinte, que o Paraguai, nesse período antes da guerra, era como se fosse os Estados Unidos hoje. Então a economia do Paraguai era forte, o índice de alfabetização, você tinha muitas poucas pessoas que eram analfabetas, a maioria eram pessoas estudadas, era uma sociedade que desfrutava de um poder aquisitivo bom, que desfrutava de educação boa, que desfrutava de uma boa vivência no país. E após a guerra, passou por, e até hoje, né, atualmente ainda enfrenta dificuldades na economia e também política. Mas antes da guerra, o Paraguai era uma potência econômica, a ponto de despertar esse interesse da Inglaterra de que os outros países da América Latina, né, que lembra que nós falamos, América Latina, a América que não fala inglês, né, os países que não falam inglês, mas a Inglaterra predominava nesse período aí na questão econômica, e para ela não era interessante que países da América Latina viessem a ter um poder econômico elevado, porque isso com certeza levaria à concorrência e, pior do que isso, levaria também à não dependência econômica desses países em relação à Inglaterra. Hoje, a maior potência do mundo é os Estados Unidos, que tornou-se independente da Inglaterra, né? Mas
antes da Guerra do Paraguai, quem era esta potência mundial era o Paraguai, né? Então, quando você falar Made in Paraguai hoje, pare para pensar nisso, que a guerra destruiu o Paraguai. Essa Guerra do Paraguai foi pior, com certeza, para o próprio Paraguai, né? Então, antes da guerra, o Paraguai desfrutava de certas mordomias que agora não tem mais e que passa por essas dificuldades que leva até ao ponto de se servir de chacota diante de outros países, como a gente costuma falar aí, made in Paraguai, ok? Mas lembre-se, quando falar isso novamente, Paraguai nunca foi diferente antes, tá? Não é assim não, ele já foi diferente antes, tá bom? Muito bem, vamos lá. As causas da guerra, né? Interessante a gente anotar aqui as causas desta guerra. Então vamos lá. Desde a sua independência, os governantes paraguaios afastaram o país dos conflitos armados na região platina. A política isolacionista paraguaia, porém, chegou ao fim com o governo do ditador Francisco Solano Lopes, aquele que nós vimos lá na foto. Em 1864, o Brasil estava envolvido em um conflito armado com o Uruguai. Havia organizado tropas, invadido e deposto o governo uruguaio do ditador Aguirre, que era líder do Partido Blanco e aliado de Solano Lopes. O ditador paraguaio se opôs à invasão brasileira do Uruguai porque contrariava seus interesses. Como retaliação, o governo paraguaio aprisionou no porto de Assunção o navio brasileiro Marquês de Olinda e em seguida atacou a cidade de Dourados, em Mato Grosso. Foi o estopim da guerra. Em maio de 1865, o Paraguai também fez várias incursões armadas em território argentino com o objetivo de conquistar o Rio Grande do Sul. Contra as pretensões do governo paraguaio, o Brasil, a Argentina e o Uruguai reagiram, firmando o acordo militar chamado Tríplice Aliança. Então, olha só, o Brasil estava em litígio, estava em guerra, estava em briga com o Uruguai. Se você olhar no mapa, se você tiver a curiosidade de olhar no mapa, você vai ver que o Uruguai está totalmente ligado ao Brasil, né? É a fronteira do Rio Grande do Sul, mas está bem perto, ligado. Se você observar no mapa, está o Uruguai bem ligado ao Brasil. E isso, havia uma disputa política e por território. Então, ora o Brasil se declarou com direitos de ter terras do Uruguai, ora o Uruguai declarava independência, até que chegaram no acordo. E em meio a essa guerra entre Brasil e Uruguai, o Brasil tomou uma atitude de depor o governante do Uruguai, que era aliado do Solano, que era o ditador paraguaio, certo? O líder do Partido Blanco, o Aguirre, Partido Blanco, que era aliado de Solano Lopes, que era o ditador no Uruguai, e se opôs à invasão brasileira do Uruguai, o Solano, porque contrariava os seus interesses. Na verdade, ele tinha interesse de também querer conquistar o Uruguai. Na verdade, ele tinha interesse de conquistar esses três países, o Uruguai, o Brasil e a Argentina. Diante disso, diante da ganância de Solano Lopes, e diante da potência econômica que ele era, possivelmente ele julgou que se ele travasse uma guerra com esses países, ele sairia vitorioso, conquistaria esses três países, tornaria um grande ditador da América Latina. Só que não foi isso que aconteceu, né? Ele perdeu, e não só ele. O Paraguai perdeu e se tornou o Paraguai que a gente conhece hoje. Tá? Então, eles estavam brigando, o Brasil e o Uruguai disputando terras. Quando Solano se intrometeu na briga, eles pararam de brigar entre si, se uniram, mais a Argentina, que também estava sendo invadida pelo Paraguai, e os três se uniram contra o Paraguai. Aí a derrota do Paraguai foi certeira, né? E
Paraguai perdeu, houve 6 anos, a Guerra do Paraguai durou 6 anos, e nesses 6 anos de muita luta, de muito derramamento de sangue, até o final da guerra, quando o Brasil, Argentina e Uruguai saíram sim prejudicados, mas o maior prejudicado de todos os envolvidos com certeza foi o Paraguai, que nunca mais voltou a ser uma grande potência econômica mundial. Isso a gente observa nos dias de hoje. Está aí a nossa chacota de dizer Made in Paraguai, né? Muito bem, entendido? Vamos em frente. E aqui nós começamos de fato a entender essa guerra, e aqui é o ponto central da nossa lição, que são as diversas interpretações sobre a Guerra do Paraguai. Quando nós olhamos para o Paraguai, ou melhor, quando nós olhamos para essa Guerra do Paraguai, nós temos que pensar o seguinte: podemos fazer uma pergunta e dizer: quem foi o grande culpado da Guerra do Paraguai? Foi o Paraguai ou foi o Brasil? Quem foi o maior culpado dessa guerra? Uma pergunta simples, mas que não é tão simples de responder. O foco da nossa lição é vocês perceberem que dentro da história, dentro de um fato histórico, é possível observar diversas interpretações de um mesmo fato. De um único fato, você consegue ver diversas interpretações. Aqui nós temos 3 interpretações, certo? E eu me lembro muito bem em uma aula minha na faculdade de História, que o professor ele mostrou exatamente esse ponto sobre a Guerra do Paraguai. E ele mostrou para nós 3 autores, onde a tendência de um era dizer e mostrar historicamente que o Brasil era o grande culpado e o causador da guerra. Um outro autor que tinha uma opinião completamente diferente, que dizia que o Paraguai era o grande responsável pela guerra, e um outro autor ainda dizendo que não havia culpados, que a guerra simplesmente aconteceu porque teria que acontecer. E mediante essa interpretação, como resultado, ele nos ensinou o seguinte, o nosso professor lá na faculdade, que você sempre tem que buscar diversas interpretações para enxergar o contexto histórico real e completo. Para você formar, aqui a nossa intenção não é formar uma opinião, nossa intenção aqui não é dizer se você acha que se você consegue achar o culpado da guerra, não é essa a intenção da aula. Mas a intenção da aula é você entender a importância de pesquisar, a importância da pesquisa, principalmente em história. Quando você vai estudar história, você tem que pesquisar a fonte histórica, você tem que pesquisar o contexto histórico e analisar os diversos pontos de diversos pesquisadores, historiadores sobre determinado fato histórico. Então, hoje em dia é muito comum nós vermos na política, no noticiário, diversos acontecimentos, as chamadas fake news. Como é que você descobre se uma notícia é verdadeira ou se é a chamada fake news? Através de pesquisa, buscando fonte, buscando origem, buscando contexto. Tudo isso é importante na sua análise. E a ideia aqui é essa, é você enxergar a visão de 3 autores, 3 historiadores sobre a Guerra do Paraguai. Tá? Então, são elas Lilia Mortiz Schwartz, que é uma brasileira, né? E ela tem um livro chamado Uma Biografia, onde ela relata o fato histórico da Guerra do Paraguai. Leon Palmer, que também é um historiador, que fala sobre a Guerra do Paraguai. Então aí está dizendo o nome do autor, do historiador, e a sua obra. E ainda, por fim, o Pedro Calmon, que escreveu a história da civilização brasileira. Então são 3 historiadores: Lilia Mortiz Schwartz, Leon Palmer e Pedro Calmon.
tá? E eles vão analisar aqui, foi montado esse quadro para que você entenda como cada um enxergou os diversos pontos. Então note aí, então nós vamos ver 3 pontos da Guerra do Paraguai: a participação do Brasil no conflito, a participação do Paraguai no conflito e a participação da Inglaterra no conflito, e a visão de cada um dos 3 autores. Então vamos começar? Participação do Brasil no conflito. Vamos ver qual é a visão da Lilian Ortiz. Ela diz o seguinte: o Brasil tinha interesse em garantir a navegação pelos rios Paraná e Paraguai para garantir o controle do comércio na região. Na visão de Lilian Ortiz, o Brasil tinha interesse na guerra porque ele ia garantir a navegação pelos rios Paraguai e Paraná e garantir o controle do comércio na região, que era a grande intenção do Brasil na época de Dom Pedro II. Nós estamos falando ainda de um Brasil não independente, estamos falando do Brasil Império, e a intenção de Dom Pedro II era exatamente essa. Já na visão de Leon Palmer, o Brasil, referente à participação do Brasil no conflito, o Brasil teria interesse no acesso aos rios do Prata, mas o que realmente estaria por trás é o interesse britânico de vender suas manufaturas para os mercados da América do Sul por essas mesmas vias. Note, então, para Lilian Ortiz, o Brasil tinha apenas o interesse de garantir o controle do comércio, poder navegar tranquilamente pelos rios Paraná e Paraguai. Já na visão de Leon Palmer, esse interesse de navegação era apenas um pano de fundo, porque o interesse real era, que estava por trás disso, na visão de Leon Palmer, era o interesse da Inglaterra de vender suas manufaturas. Então ela apoiava o Brasil para ter esse interesse. Então são 2 visões diferentes, né? Uma da Lilian Ortiz, que fala apenas do interesse de controle, e a outra de Leon Palmer, que fala que além do controle sobre a navegação dos rios Paraná e Paraguai, ele também havia o interesse da Inglaterra. Vamos ver então Pedro Calmon o que diz. Ele diz: olha, o Brasil interferiu em assuntos políticos do Uruguai, que solicitou ajuda do Paraguai. Essa intervenção foi usada como pretexto para a guerra. Então Pedro Calmon já tem uma visão completamente diferente dos outros dois, da Lilian Ortiz e do Leon Palmer. Para Pedro Calmon, o Brasil interferiu em assuntos políticos do Uruguai, que solicitou a ajuda do Paraguai. Então essa intervenção foi usada como pretexto para a guerra. Então ele cita aqui que não tem nada a ver, segundo Pedro Calmon, a causa, o motivo, a participação do Brasil no conflito não tem nada a ver com o interesse da Inglaterra, e não tem nada a ver, como diz o Palmer, e não tem nada a ver com a navegação e o controle do comércio da região, como diz Lilian Ortiz. Note que são 3 pontos de vista diferentes. Os 3 são historiadores. Os 3 buscaram, pesquisaram e apontaram, cada um na sua visão, pontos, fatos do mesmo fato histórico, que é a Guerra do Paraguai, ou seja, de um mesmo fato histórico, eles analisaram de forma diferente a participação do Brasil no conflito. Tá? Essa é a ideia, você entender a interpretação de cada um. Você pode até formar uma 4ª opinião, se você quiser. Você tem essas 3, você pode até formar uma 4ª aí, se você tiver. Mas vamos lá. Vamos ver agora a visão dos 3 em relação à participação do Paraguai no conflito. Lilian Ortiz diz: os paraguaios também tinham interesse no controle dos rios, além de se sentirem ameaçados pelo imperialismo brasileiro. Então a Lilian Ortiz continua falando que o grande interesse era o controle dos rios. Leon Palmer, né? O Paraguai teria desenvolvido um modelo de desenvolvimento autônomo, nacionalista, que incomodou o capitalismo inglês, levando à conspiração da guerra. Note, aqui a gente consegue começar a enxergar bem claramente as diferenças e as divergências nas interpretações da Guerra do Paraguai. Então, em relação à participação do Paraguai no conflito, a Lilian Ortiz continua dizendo
que o Paraguai também tinha interesse no controle dos rios. Então, para Lilian Ortiz, o grande foco de causa da guerra é o interesse sobre o controle dos rios, que quem controlasse os rios ia ter um controle do comércio da região. Para Leon Palmer, a guerra, a causa principal da guerra era a Inglaterra, né? Primeiro ele dizia que a Inglaterra tinha interesse na participação do Brasil, e depois ele está dizendo que o Paraguai, como era um país desenvolvido e autônomo, nacionalista, e incomodou o capitalismo inglês, levando à conspiração da guerra. Então, para Leon Palmer, o grande causador da guerra foi a Inglaterra. Para Lilian, não. Para Lilian Ortiz, a causa da guerra foi o desejo de controlar os domínios do rio, de navegação e o comércio da região. E o Pedro Calmon, que diz a respeito da participação do Paraguai? O Paraguai se militarizou e passou a ser governado por um ditador. O texto dá a entender que o Paraguai já tinha pretensões de guerra e apenas aproveitou o pretexto da invasão brasileira ao Uruguai para realizá-las. Então ele continua achando que a guerra surgiu por surgir, né? Que não havia nem interesse do Paraguai nem da Inglaterra, mas que por conta de uma equipação do exército, uma militarização do exército paraguaio, e como havia a questão da guerra entre Brasil e Uruguai, e com a ascensão de Solano, o ditador, simplesmente a guerra aconteceu. Então é interessante a gente observar isso, né? 3 visões diferentes de um mesmo fato histórico. Essa é a grande questão. E por fim, vamos analisar a participação da Inglaterra no conflito. Segundo Lilian Ortiz, existe uma versão que acredita a guerra à intervenção política da Inglaterra, que forjou alianças e desavenças no continente visando seu interesse financeiro. Então Lilian afirma que existe uma versão. Ela não está dizendo que ela acredita nessa versão. Para ela ficou claro para nós aqui que ela acredita que a causa maior da guerra foi o interesse pelo controle dos rios, tá? Mas aqui ela diz, olha, existe uma outra versão, possivelmente a de Leon Palmer, que fala que a Inglaterra tinha interesse em forçar a guerra e forjar essas alianças. Vamos ver a visão de Leon Palmer, então, sobre a participação da Inglaterra no conflito. A Inglaterra seria a principal beneficiária da guerra e teria grande influência sobre a política do Império Brasileiro, sendo a principal responsável pela guerra. Então, na visão de Leon Palmer, é a Inglaterra a grande responsável pela guerra. Na visão da Lilian Ortiz, não. E o Pedro Calmon, o texto não cita a influência da Inglaterra. Então ficou claro, ele falou do Brasil e falou do Paraguai, da participação dos dois, e ele foi muito claro no que ele diz, que a guerra aconteceu simplesmente por acontecer. Então aqui ele nem cita a Inglaterra na sua análise. Já Lilian Ortiz diz que é mera suposição, uma mera versão que acredita a participação da Inglaterra. Ela, de fato, acredita que a causa da guerra foi a disputa pelo controle de navegação nos rios Paraguai e Paraná e posteriormente o controle do comércio nessa região, tá? Para Leon Palmer, não. A Inglaterra é totalmente culpada do Paraguai. E para você, quem foi o culpado? Brasil, Paraguai ou Inglaterra? Vá pensando aí, tá bom? Muito bem. Resumo, né? Vamos fazer um resumo disso tudo. Resumo da explicação sobre o início da guerra. A autora, Lilian Ortiz, apresenta 3 versões para o conflito. A primeira seria uma versão personalista, pois responsabiliza o caráter ditador, ou melhor, ditatorial e belicoso de Antônio Lopes pelo conflito. A segunda versão é a que resume
tudo a uma conspiração inglesa que manipulou as ações sul-americanas visando seu próprio interesse comercial. Por fim, a autora prefere a versão de que a guerra foi mais resultado de um acirramento de tensões políticas e econômicas entre Brasil e Paraguai do que a qualquer causa imediata ou estopim. Brasil e Paraguai passavam por um processo de centralização política e ambos tinham interesse nos rios. Então, para Lilian Ortiz é isso, né? Como eu falei, o Brasil e o Paraguai tinham interesse pelo controle dos rios. Na versão de Leon Palmer, a Guerra do Paraguai foi obra de uma grande conspiração inglesa que estava interessada em vender seus produtos manufaturados para o mercado sul-americano. Para isso, os britânicos utilizaram sua influência sobre o Império Brasileiro, que tinha dívidas com a Inglaterra, para criar um ambiente favorável para a guerra. Com a destruição do Paraguai, o capital inglês não teria nenhum empecilho para entrar no continente. Então, na versão de Leon Palmer, como a gente discutiu bem isso, é a Inglaterra a grande interessada e culpada pela guerra. Já o texto de Pedro Calmon destaca, acima de qualquer outro fator, a grande militarização do Paraguai, que estava governada por um ditador que já tinha pretensões de entrar em guerra, mesmo antes de encontrar o pretexto para isso. Então está muito clara aqui a versão dos três, e acredito que você entendeu muito bem qual é o nosso grande objetivo desta lição de hoje, ok? Muito bem, vamos em frente. Conclusão. Então chegamos aqui à nossa conclusão na aula, e a conclusão não poderia ser outra a não ser refletirmos sobre essa frase aqui, ó. Sempre procure diversas versões de um fato histórico. Isso é o conselho para você que vai estudar história. Talvez hoje você não compreenda muito bem isso, talvez hoje para você a história faça parte apenas de um contexto estudantil que você tem que responder e tirar nota para poder concluir o ensino fundamental e depois o médio. Mas, na verdade, a história explica tudo, né? O que nós encontramos hoje acontecendo no mundo tem lá tudo a sua origem na história. Como é o Brasil hoje, como é o mundo hoje, nós encontramos em fatos históricos de que aconteceu. E quando você for avaliar um fato histórico, o que é um fato histórico? São os acontecimentos. A Guerra do Paraguai é um fato histórico. A Primeira Guerra Mundial é um fato histórico. A Segunda Guerra Mundial é um fato histórico. O descobrimento da América é um fato histórico. O descobrimento do Brasil é um fato histórico. A independência do Brasil é um fato histórico. A República no Brasil é um fato histórico. E tudo isso são fatos históricos que você precisa, quando for estudar, buscar diversas versões para que você encontre o maior número de informações possíveis para facilitar o seu aprendizado. Quer seja por mera conclusão desse aprendizado, quer seja por um futuro que você vai prestar um vestibular, que com certeza vão cair perguntas de história que você vai ter que saber sobre esses fatos históricos. E esse exercício que eu fiz com vocês aqui é muito comum cair em vestibular. 3 autores e você enxergar a visão desses autores. É a análise que você, estudante de história, tem que fazer. É procurar enxergar a visão e a versão desses autores. Tá bom, turminha? Então é isso aí, tá? Vamos lá. Então, chegamos ao fim da nossa aula, essa bonita paisagem aí do Canyon. Até parece o Grand Canyon. Não sei se depois eu vou buscar a informação dessa foto aí. O Grand Canyon, que é muito bonito, né? Só me resta dizer o que essa figura aí de cima está dizendo. Bye bye, bye bye, bye bye, bye bye, né? E além do que, a outra figura dizendo I am the teacher, eu sou o professor, né? Eu sou o professor. I am the teacher. Vai, repita comigo. I am
né? Quando tem o apóstolo aí, você tem que falar I'm, tá? I'm the teacher. I'm the teacher. Muito bem, tá bom? Vamos lá, turminha, seguindo em frente. Always slow magnetic no roller rock you. Grande abraço virtual para vocês, bom estudo, terceiro bimestre, tamo junto, valeu, tchau, fui.